Fala galera, beleza? Me chamo Patrick Ravaglia, eu sou jogador e instrutor do Run Poker Team. Hoje eu estou aqui para dar início a esse segundo vídeo dessa série de vídeos que a gente vai trazer aqui no canal para vocês. Segue também a gente lá no Instagram, onde a gente posta bastante conteúdo bacana, onde a gente posta novidades sobre o time. Logo em breve terá inscrição para uma nova turma, então você que é interessado em entrar para um time de cash game, fica de olho lá que logo mais vem novidades. Bom, falando um pouco sobre mim antes de iniciar o vídeo, eu iniciei minha carreira no início de 2017, na qual eu jogava a modalidade de MTTs, né, de torneios, onde eu fiquei em outro time até o final de 2019. Foi quando eu fiz essa migração para o Cash Game, início de 2020, e entrei para o RPT, sendo aluno da primeira turma, né, do RPT. Então hoje eu estou aqui para trazer para vocês conceitos básicos de pré-flop, na qual ao final do vídeo eu vou estar disponibilizando e explicando um range de open raise para vocês. Então vamos ao vídeo. Aqui a gente tem alguns termos que eu vou falar durante o vídeo. Então se você é iniciante e ainda não conhece esses termos ou não tem certeza sobre eles, eu vou deixar um glossário, um link de um glossário aqui na descrição do vídeo, para que você pare o vídeo, vai lá, dê uma olhada, para que o vídeo não fique confuso, que fique mais claro para vocês. Então vamos lá. O que são ranges? Vou abrir um programa aqui. A gente tem aqui todas as mãos, né, possíveis do poker, nessa tabelinha aqui. Uma mão do poker, por exemplo, valete 9 suited. Você tem 4 combos de mão. O que seria um range? Seria simplesmente um agrupamento de mãos. Isso é um range. Então, a gente vai querer construir e ter um range sólido pré-flop. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que de cada posição da mesa, a gente vai querer ter um range de mãos em que a gente saiba quais mãos a gente vai jogar de open raise, quais mãos a gente vai jogar de flat, quais mãos a gente vai jogar de 3-bet, quais mãos a gente vai jogar de 4-bet e assim por diante. Então a gente vai querer construir um range sólido nosso pré-flop de cada posição para que facilite o nosso pós-flop e também para que a gente tenha um EV melhor do que jogar qualquer mão de qualquer posição. E ter esse range pré-flop sólido e bem definido vai trazer algumas vantagens para a gente, por isso é muito importante. Por exemplo, melhor jogabilidade pós-flop. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você jogue com qualquer mão, de qualquer posição, seja uma hora de 3-bet, seja uma hora de flat, ou como você vai tornar o seu pós-flop muito mais difícil. E você vai estar se colocando em diversas situações diferentes, diversas texturas a todo momento. Fora que você pode estar perdendo EV ou desvantagem de range se você não está jogando um range correto. Então, melhora muito a jogabilidade nossa pós-flop. Tomada de decisão. Imagine que você não tem um range sólido, pré-definido, e que você tem que definir na hora se você vai jogar uma mão de 3-bet ou de flat. Então você, quando já tem esse range na sua mente, você já estudou um range, você já sabe o que você vai fazer com cada mão de cada posição. Então você acaba economizando energia e economizando mental durante o seu grind. Então é muito importante devido a isso e que está linkado ao terceiro item que eu coloquei aí, que seria o volume. Você que é iniciante provavelmente joga uma tela só, né? Então, quando você já tem esse pré-flop seu estruturado e você não precisa perder tempo, entre aspas, com o pré-flop, você já sabe qual decisão você vai tomar no seu pré-flop, fica muito mais fácil você começar a jogar mais de uma tela, porque todo o seu foco e sua energia vão estar concentrados somente no pós-flop. É claro que a gente vai ter algumas adaptações pré-flops que eu vou falar ao final do vídeo, mas que vai ser bem mais confortável que você já jogue com esse range sólido pré-flop. Então, a gente vai ter construções de range, né? A gente vai ter range de open raise, range de 3-bet flat, range de 4-bet para cada posição da mesa, como eu tinha comentado com vocês. Eu deixei aqui uma imagem para quem não sabe ao certo cada posição da mesa, né? Aqui a gente tem a imagem de uma mesa 6max de cash game, onde a gente tem o small e o big, né? Aqui EP ou TG, MP, cutoff e button. E esses ranges vão ser construídos em base de softwares, que no caso seria muito difícil fazer isso à mão, pensar cada range versus um range que o vilão vai dar um flat, vai dar uma 3-bet, é algo muito difícil a ser feito, por isso que eles são construídos através de softwares. Então eu trouxe aqui, como eu falei com vocês, um range para vocês de open raise como exemplo, para vocês terem uma base e terem um norte para quem está começando no cash game e não tem uma noção de como começar.
Só de vocês conseguirem aplicar esse range e estudar esse range, já vai ser uma base bem firme para vocês darem os primeiros passos no cash game. Então a gente tem aqui as posições em cima de cada range, né? Vocês verem aqui o TG, MP, Cutoff, Button e Small. E o que seria essas mãos aqui? A gente tem todas as mãos aqui como eu mostrei para vocês, e todas essas mãos que estão pintadas, a gente vai dar Open Raise com elas no TG, é assim que o range funciona. Então a gente tem aqui os AX Suited, os 9 Suited, alguns Connector Suited aqui também, umas Brothers Off, todos os pares. E esse range ele vai ser crescente de acordo com que as posições da mesa vão aumentando. Por quê? Você vai ter menos pessoas à sua frente para falar. Então você podem notar que do TG a gente tem esse range e do MP ele já se torna um pouco maior. Já começa a entrar os 8 suited no range, por exemplo. E se você for para o cutoff, você vê que começa a entrar umas brothers offs aqui também, que não tinha antes no MP, e algumas mãos suited. E assim por diante. Então aqui a gente já tem uma base para quem está começando muito forte. E desse range você pode começar a criar outros ranges. Lembrando que esse é um range de open raise, não é o de flat ou tribet. Aqui no Run Poker Team a gente disponibiliza todos os tipos de range para todos os alunos, para que eles estudem e tenham essa estrutura pré-flop bem definida. E vocês podem também, a partir desse range, começar a construir o de vocês, por exemplo. Vou abrir aqui um aplicativo chamado Color Range, para que a gente possa brincar um pouco com ele aqui e explicar o que eu quero dizer. Vamos supor, aqui a gente tem o nosso range pré-flop do TG, né, como eu coloquei ali para vocês. Então esse é um range que você vai dar open raise. E você pode, a partir dele, começar a criar o seu range de, por exemplo, call na tribet. Se você abre essas mãos e toma uma tribet, uma parte do seu range vai jogar de call, uma parte do seu range vai jogar de fold e uma parte do seu range pode jogar de 4bet. Então você pode começar a construir ele, só de você já ter esse interesse e começar a pensar nisso, já vai mudar o seu jogo. Então, por exemplo, vamos supor que você abre essas mãos e toma uma tribet. Aí você fala assim, tipo, eu vou jogar essas mãos aqui, por exemplo, de 4bet. É só um exemplo, viu, gente? Você vai ter que dar call numa parte do seu range também e foldar uma parte do seu range. Aonde que a gente vai foldar? No bottom do nosso range, né? Das piores mãos que a gente tem para foldar. Então, vamos supor, eu vou foldar isso aqui quando eu tomar uma tribet, por exemplo. Então você já começa a estruturar o seu range, né? Você já sabe qual parte você vai foldar, qual parte você vai dar qual parte você vai forbetar. E faça isso de todas as posições e vai tentando pegar a dinâmica desse pré-flop, né? É muito importante que você conheça como um range cresce também, né? A gente tem aqui, por exemplo, quando a gente vai aumentando aqui, o range vai crescendo linearmente, como vocês podem ver. E isso vai trazer uma base para vocês de qual mão vocês vão querer jogar primeiro do que outras mãos, ou quais mãos vêm primeiro do que outras mãos. Então, para fazer as adaptações, que eu vou falar agora, logo em seguida, isso é muito importante, para saber para onde você vai crescer seu range, ou para onde você vai diminuir seu range. Vocês podem perceber que a parte suited, né, vem muito antes do que a parte off, por exemplo. Essa coluna do 9 suited está vindo antes do valete 10 off. Então é muito importante você começar a ter essa noção, né, de como funciona o range pré-flop. Então aqui está o range, faça um bom aproveito desse range que eu passei para vocês. É uma base já muito forte para vocês terem um norte para iniciar nesse mundo do cash game. Voltando aqui à apresentação, falando agora um pouco sobre as adaptações que você pode fazer nesse range. A gente tem 4 tipos de adaptações que eu citei aí em relação a adversários, sizes, posições e stack. Sobre adversários, vamos supor que você esteja no small blind e vai enfrentar o big blind. Se for um adversário muito tight, você pode ampliar o seu range, né? Já que ele vai foldar mais, vamos supor, dessa situação. Então, saiba para onde você vai aumentar seu range. Ou se você está numa situação de um adversário muito agressivo e ele te deu uma tribet, vamos supor, você vai querer dar mais call na tribet dele. Então, saiba para onde você vai aumentar o seu range de call na tribet. Ou o oposto, um cara muito tight te deu uma tribet. Saiba como você vai diminuir o seu range de call no tribet versus aquele vilão. Então os adversários vão interferir um pouco no range. É claro que a gente tem um range, a gente tem a base dele, mas ele vai sofrer adaptações, né? É só para a gente ter um norte de como a gente vai jogar o pré-flop. Em relação a sizes, você tomar uma tribet de 3x é diferente de você tomar uma tribet de 5x, por exemplo. Então a gente vai
querer diminuir o nosso range de acordo com que a size aumente, né? Em relação a posições, é você entender que um spot, por exemplo, de button versus small, onde a gente está lidando com ranges bem wides, né? Ranges bem largos, vai ser totalmente diferente de lidar com spot, por exemplo, de UTG versus Big Blind, onde os ranges são mais tights. Então, entender qual spot você está e adaptar ele é muito importante também. E em relação aos stacks, um erro muito comum que eu vejo dos iniciantes, não olhar os stacks do vilão. Então, se o cara está com 20 Big Blinds, por exemplo, a gente não vai ter o mesmo range de 3-bet versus esse vilão de 20 blinds. A gente vai querer ter um range mais forte versus esse tipo de vilão. E sobre ranges ainda, é muito importante que você tenha noção de uma porcentagem de range. O que eu quero dizer? Por exemplo, o nosso range ali de open raise do UTG, a gente está abrindo aproximadamente 17% do range, né? Vou botar aqui o range, ó, 18% do range, tem mais um pouco aqui, né? 18,85% do range. Que você tenha uma noção dessa porcentagem de range, para caso você tenha um HUD, tenha um tracker, você vê que o vilão está abrindo 20%, você tem ideia de quanto é 20%, principalmente para tribet. Vamos supor que o vilão esteja tribetando 8%. O que é tribetar 8%? É bom você ter essa ideia, né, de porcentagem, vamos supor que 8%, isso aqui. Não necessariamente é isso, às vezes ele não está tribetando aqui, está tribetando aqui, não sei, é só um exemplo. Mas que tem essa ideia, né, de qual uma porcentagem do range é, para que você possa fazer as adaptações necessárias durante o jogo. Então é isso, galera. Eu finalizo aqui dando dicas de size para vocês, para CMB Deep. A size de Open Raise seria 3x, né, 3 vezes o Big Blind. A size de 3-bet em posição também 3x, a de 4-bet 4x. A fora de posição 4x, a de 4-bet 2,5 em posição e 2,75 fora de posição. Essas sizes também podem ser adaptadas ao limite que você está jogando, as sizes que o vilão fez também, né? Então é isso, estudem esse range, tenham essa base dele, tenham esse norte e continuem estudando e vendo nossos vídeos aqui, que com certeza pode ser que agregue valor a você que está iniciando nesse mundo do poker. Muito obrigado!